Abrindo a enquete de hoje, Marcel, em relação a gente vai falar muito da final, né? Inclusive você estará conosco na transmissão, mas antes de falar da final, falando de seleção brasileira, amanhã a gente deve ter a notícia, né, da demissão do Dorival Júnior, né, nessa reunião com o Edinaldo Rodrigues, né, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Mas na sua opinião, Capretes, enquanto vai ajeitando lá o PH, você continua a imagem aqui, porque senão a gente só vai ver o teto lá. Então, Capretes, na sua opinião, quem você gostaria no comando da seleção brasileira? Abel Ferreira, Felipe Luiz, Ancelotti ou Jorge Jesus? Olha, Weber, todas as opções, menos o Felipe Luiz, são válidas. Felipe Luiz não. Felipe Luiz não tem a menor condição ainda, é uma coisa extremamente precipitada, é uma coisa extremamente sem sentido o Felipe Luiz. Agora, das outras três opções, o Abel Ferreira, o Jorge Jesus e o Ancelotti, o melhor deles, o que tem o currículo mais vitorioso, o que mudaria a cara da seleção, seria o Ancelotti. Seria o Carlo Ancelotti, técnico italiano, atual treinador do Real Madrid, foi um grande jogador. O time do Milan, do Arrigo Sacchi, que eu estudei demais, eu amo aquele time. O Arrigo Sacchi, para mim, é um dos caras que revolucionou o futebol mundial, aquele time do Milan do início da década de 90. Depois o Arrigo Sacchi foi para a seleção italiana, o Brasil ganha a Copa em cima dele em 94, mas ele deixou um legado muito grande. O Ancelotti era um meia desse time, ele foi um grande jogador, jogou em alto nível e é um técnico que sabe lidar, Weber, com um vestiário plural. Porque ele comandou, ele foi campeão na Espanha, na França, na Itália, e ali você tem um vestiário que se fala 10, 12 línguas, e ele consegue comandar. Tem até um livro do Ancelotti, eu li, recomendo que todos leiam, quem se interessa pelo assunto, que chama Liderança Tranquila. É o livro do Carlo Ancelotti, tem em português aqui, e ele é um grande gestor de pessoas, e o que o Brasil precisa nesse momento é de um grande gestor de pessoas. Não que Abel Ferreira e Jorge Jesus não sejam, são estilos diferentes, mas para resolver o problema, aquele cara que viria como uma flecha certeira, para mim, seria o Carlo Ancelotti, viu, Weber? Legal, legal. Existe um ponto aí que vale uma discussão, viu, o Capretes? Carlo Ancelotti nunca dirigiu uma seleção. Ele sempre dirigiu clubes. Eu fiquei pensando hoje sobre isso, né? Não que por conta disso o cara não vai dar certo ou vai, mas o Abel e o Jorge também, né? Nunca comandaram seleções. Exato. Eu também acredito que o Carlo Ancelotti seria o mais indicado, concordo com você. Mas é um cara que nunca dirigiu seleção, o trabalho é diferente. Por isso que a gente vê muitas vezes treinadores aí pelo mundo, inclusive os portugueses, né, como Carlos Queiroz, entre outros, que acabam dirigindo seleções espalhadas aí pelo mundo. Você vê aí, né, o Carlos Queiroz, se eu não me engano, já foi a 2 ou 3 Copas do Mundo por seleções diferentes, né, técnicos portugueses. Isso acontece, o Parreira já foi, né, treinador dos Emirados. Treinador da seleção brasileira, foi pouquíssimas vezes treinador de clube. Então tem esse ponto, Capretes. O que você acha disso? É uma discussão, né? Porque o trabalho é diferente. É muito bom esse seu ponto, Weber, é um argumento muito válido. Você vê que o Felipão ele vai para a seleção de Portugal e faz um brilhante trabalho depois de comandar a seleção brasileira, em 2002. Ganha a Copa. O Felipão é um ótimo exemplo também. Né, então, e conseguiu ali fazer um trabalho que ninguém esperava, porque o grupo de 2002 do Brasil estava todo remendado, perdendo, ele foi o terceiro técnico, né, foi Luxemburgo, Leão e depois ele, sem contar o Candinho interino, ganhou a Copa e foi para Portugal. É um grande ponto, o trabalho de seleção é muito mais de escritório do que de grama. O cara fica muito mais nos bastidores, fica muito mais nos corredores, vai ficar no caso aqui do Brasil, na CBF, o Tite falou muito isso, que ele estranhou no começo, que ele sempre comandou clubes e é o dia a dia, e a chuteira no pé, o técnico dá treino de chuteira, enfim, aquele cheiro de grama, aquele calor do vestiário, e de repente você se vê numa situação que você dá treino uma vez por mês, né? Você dá 2, 3 treinos por mês, porque são os treinos da data FIFA, que são 2 datas por mês em média. Claro que em competição é diferente, Copa América, quando tinha a Copa das Confederações, a Copa do Mundo é um período maior. Mas enfim, basicamente é um trabalho de escritório. O técnico sente muito isso, sente porque muda a rotina e as competências são outras também. O cara que é muito bom de clube pode não dar certo em seleção, é um excelente ponto. Mas aí a gente volta, Weber, para o nosso contexto aqui de agora. Sai o Dorival, entra quem?
Quem é um técnico gabaritado com esse currículo de seleções que poderia assumir agora a seleção brasileira praticamente há um ano da Copa do Mundo para resolver o problema? Não tem. Então esse ponto é muito válido porque são outras competências, é outra característica o trabalho de seleção. Agora, não tem para onde correr, vai ter que pegar um técnico sem essa experiência porque não tem no mercado alguém que preencha isso, né, Weber? Realmente, difícil. Eu também ficaria com o Ancelotti, tem esse ponto aí, mas se for para apostar num técnico brasileiro, eu apostaria no Felipe Luiz, mas eu acho que realmente o Dorival Júnior foi o último da fila aí dessa questão do treinador brasileiro na seleção do nosso país. Acho que dessa vez vem realmente um treinador de fora, né? A oportunidade, acho que o Dorival foi aquele último, né, que teve a oportunidade. Não tem como ficar, né? Inclusive o Brasil não joga absolutamente nada e não é que o Dorival se apega um pouco a um número pequeno de derrotas, né, pela seleção brasileira, mas não há condições. O sistema de jogo é muito ruim e eu falei isso daqui no início da semana, conversei com o Evair, né, falando desse jogaço que nós vamos ter logo mais de Corinthians e Palmeiras. O Evair, que esteve decidindo pelo Palmeiras diversas vezes com a camisa do Verdão, o Evair falou num bate-papo que eu tive com ele, o time do Brasil é desprotegido demais. Esse negócio aí dos 4 na frente fica muito desprotegido. A zaga fica desprotegida, é uma festa para o time adversário. E realmente foi o que aconteceu. Olha, o Evair foi bem demais. Disse mais ou menos o que aconteceria contra a Argentina. Vanderlei de Sumaré. Acredito que o melhor nome seria o Jorge Jesus. Tanto pelo desejo dele, inclusive eu vi uma matéria hoje que ele abriria a mão do Mundial já para vir para a seleção. Esse é um ponto interessante, né, Marcel? Porque tá todo mundo nessa história. Mas depois do Mundial, já ligaram pro Ancelotti, a informação é que já ligaram pro Ancelotti, e que ele falou, olha, depois do Mundial. Mas aí a seleção não pode esperar tudo isso, né? A seleção brasileira não pode ficar, vamos esperar de novo, no caso do Ancelotti, que esperaram do Real Madrid, ele renovou até o meio do ano, né, Capretes? Sim, mas os 3 aí estrangeiros estão no Mundial. O Abel com o Palmeiras, o Jorge Jesus com o time árabe e o Ancelotti com o Real Madrid. Então, nesses 3 nomes que a gente tem, o Abel, mesmo trabalhando aqui no Brasil, vai estar lá com o Palmeiras. Então, desses 3, o único da nossa lista aqui da 105 da enquete é o Felipe Luiz, que também vai estar. Então já era. Não tem pra onde correr, verdade. Não tem pra onde correr. Os 4 vão estar. Aí, fora esses 4, fala um nome. Quem que vai assumir? Não dá. O Fábio Carille? O Fernando Diniz de novo? Não tem outro, gente. Aí que tá. Não tem. Não tem mesmo, gente. Só se, se fosse o presidente da CBF, chamava o Klopp e falava, Klopp, vamos fazer o seguinte, você deixa um pouquinho essa função sua aí do Red Bull no mundo e vem para a seleção brasileira. Essa seria... Era o cara que eu acredito que toparia, Marcel. Jürgen Klopp. Tenho quase certeza que essa ele toparia. Porque agora ele não está mais no clube, né? Não está mais no Liverpool. Não, ele tá num cargo de manager, interligando os Red Bulls que tem pelo Brasil, pelo mundo. Veio aqui no Bragantino, tem o da Áustria, tem o da Alemanha. Cara, o Jürgen Klopp, um excelente treinador, também tem o livro dele em português, vale muito a pena, outro que eu li. Cara, ele é chuteira no pé e dando treino com prancheta, velho. Ele é cara de campo, ele não é cara de escritório. Eu não sei de onde ele aceitou essa proposta. Um cara desse não trabalha mais por dinheiro, ele já deve estar trilionário para 200 gerações. Sim. Eu não entendi. O cara tem o cheiro da grama, ele tem que estar lá no campo. Essa de ser um executivo do Red Bull, um gerente ali metodológico e concordo com você, conhecendo ali um pouco, né, de distante, mas sabendo um pouco da personalidade dele, ver um convite para comandar a seleção brasileira numa Copa do Mundo. O Weber, querendo ou não, cara, a fase da seleção é ruim, mas ela ainda tem muito apelo. A seleção tem muito atrativo para qualquer profissional do mundo. É a seleção brasileira, é a pentacampeã. Esses caras que tem, esses treinadores, têm em média 45, 50, 55 anos, eles cresceram vendo a Copa de 70, de 82, de 86, leram, têm informações, conhecem a nossa história. Comandar o Brasil numa Copa do Mundo é uma honra. É uma honra pro Klopp, pro Ancelotti, pro Guardiola, pra qualquer um deles. Então, assim, o momento é ruim, a gente fala mal pra caramba da seleção com razão,
com todos os motivos do mundo, mas ela ainda tem um apelo muito grande no mundo inteiro, Weber. Imagina, o cara vai ser dessa fase aí da seleção brasileira do jejum, né? Vai ser o primeiro a ter essa possibilidade, né, de fora do país assumir a seleção brasileira. Então, realmente, olha, só eu fui buscar aqui, né, não tem informações do patrimônio do Klopp, mas ele recebia por ano no Liverpool cerca de 22 milhões de euros. É muito dinheiro. Tá precisando de dinheiro, né? Rapaz, é muita grana, é muita grana. Bom,